que é semelhante entre a escravidão do Antigo Egito e o que vivemos hoje? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos nesse itinerário. Quero pegar com vocês a palavra que está no Êxodo, capítulo 1, do versículo 8 ao 14, depois do versículo 22. Lembro sempre, aonde que você estiver, em qualquer uma das redes sociais, deixa aí o seu like, o seu comentário e aproveita para entrar nos nossos grupos de WhatsApp que estão na descrição do vídeo para poder ainda compartilhar com mais facilidade este conteúdo. Pegamos então a palavra de Deus que diz o seguinte: naqueles dias surgiu um novo rei no Egito, que não tinha conhecido José, e disse ao seu povo: olhai como o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com prudência em relação a ele, para impedir que continue crescendo e, em caso de guerra, se una aos nossos inimigos e combata contra nós e acabe por sair do país. Estabeleceram então inspetores de obras para que os oprimissem com trabalhos penosos. E foi assim que ele construiu para o faraó as cidades entrepostos de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicava e crescia. Então você vai vendo aí toda a opressão do Egito. O tempo vai passando, vai se perdendo a memória justamente então de José, de tudo que ele fez para o Egito. Assim, o novo faraó já não olha para este povo com bons olhos, vê que eles estão crescendo, que estão ficando numerosos e vão se tornando então um risco. Um risco para quê? Para ele, para sua nação, para aquilo que é a sua forma de vivência, aquilo que é a forma de pensamento. Quantas vezes nós podemos ver isto acontecendo? Aonde países, aonde nações ficam justamente ali receio da outra, para que a relação entre as duas possam continuar, mas que possa permanecer a soberania justamente daqueles que estão ali na frente em relação aos outros, E de tal forma que nós temos o que tem acontecido, há um medo que o outro possa justamente alcançar aí uma soberania, ao que a gente pode ver aí em todo este jogo, esse cenário justamente geopolítico que a gente chama. E há todas essas movimentações hoje no mundo inteiro, em vários territórios, aonde se estabelece uma relação de medo e, consequentemente, fala assim, bom, vamos fazer alguma coisa para que eles parem justamente de crescer. Bom, obcecados pelo medo dos filhos de Israel, os egípcios impuseram-lhe uma dura escravidão e tornaram-lhe a vida amarga pelo pesado trabalho da preparação de barro e dos tijolos, com toda espécie de trabalho dos campos e outros serviços que os levavam a fazer à força. O faraó deu esta ordem a todo o seu povo: lançai ao rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, não poupai, mas poupai a vida das meninas. Olha só que interessante. Qual que é a forma, então, de impedir esse crescimento? A forma de impedir esse crescimento é nós, então, matarmos os homens, para que eles, esses homens, não se tornem depois uma força contra nós, porque podem se tornar soldados que vão provocar uma rebelião. Então matamos eles, assim não são mais justamente um perigo para nós. Essa é uma realidade que é muito dura e incompreensível e difícil de imaginar no dia de hoje. Mas lembre sempre que hoje não se destrói as pessoas matando elas de uma forma clara. Acontece em inúmeros lugares com a parte daquilo que é os pensamentos. Hoje não é que alguém é escravizado, Olha, lógico que tem escravidão em algumas partes até do nosso país, tem escravidão em alguns países, não quero tirar e falar que isso não existe, mas eu quero te dizer hoje, na sociedade contemporânea, naqueles que, entre aspas, são democracias, o que acontece? Nesses países onde temos ali uma democracia, a coisa aparece como uma liberdade. Você tem uma liberdade para poder trabalhar. Agora, quantos de nós
precisamos viver um trabalho quase escravo para se sustentar. Mas para se sustentar o quê? Para comer? Não, na maioria das vezes não. Mas para dar o que é o nível de vida estabelecido. Então hoje, para você deixar o teu filho com uma escola particular, ter uma boa assistência médica, ter isso, tudo aquilo que vamos dizer assim, convenhamos que seja um bem para essa pessoa, para o desenvolvimento dela, se a gente for colocar ali na ponta do lápis para viver tudo isso, vamos dizer assim, uma cidade então como São Paulo, onde você tem um alto custo de moradia, alto custo de plano de saúde, alto custo de locomoção, todos esses custos, né, de uma escola particular muito cara, então você imagina o que é ter 2, 3 filhos dentro dessa realidade. É um peso econômico esmagador. Então o que acontece? Para você garantir isso, você tem que trabalhar e bastante. Em geral, você vai ter que se dedicar muitas horas de trabalho, você vai ter que estudar bastante, se especializar no seu trabalho, ter uma boa faculdade, trabalhar para valer, né? Essa é a ótica, lógico, da grande maioria. Ou você muitas vezes vai viver um trabalho que você pega 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar, 8 horas de trabalho diário, quando você chega em casa você não tem mais força, né? Tudo isso vai acontecendo. Mas quem é escravo? Ninguém. Ninguém é escravo. Nós somos livres. Se você não quiser ir trabalhar, não vá. Se você não quiser trabalhar 8 horas por dia, pode conseguir o emprego de 6 horas. Mas convenhamos, se você conseguir um emprego de 6 horas, possivelmente você não vai conseguir manter um nível de vida desse. Você precisará descer. E para você não descer, você justamente se deixa levar para um nível de trabalho como esse. É uma liberdade que justamente nos pede também outras coisas. Então é esse jogo que a gente vai vivendo. Por quê? Porque nós temos, de certa forma, medo de não dar aquilo que é necessário para a vida dos nossos filhos. Como que faz, então, para a gente minimizar tudo isso? Nós diminuímos os filhos. Diminuímos o custo, evitamos uma sociedade como essa, destruidora, com ideologias perversas, com muita violência. Então, para evitar tudo isso, nós diminuímos os filhos. A consequência é que isso, a longo prazo, nós vamos construir uma sociedade envelhecida, porque cada vez mais temos menos pessoas jovens, porque os jovens cada vez menos filhos. Então tem muitos casais que não terão filhos. A longo prazo, teremos uma sociedade envelhecida. Pode ver outros países aí no mundo que adotaram esse tipo de estratégia. Você vai ver como se envelheceu essa sociedade. Como, por exemplo, não tem como mais garantir um direito a uma aposentadoria tranquila. Por quê? É o que nós estamos vivendo hoje. Se você manter os níveis de aposentadoria numa sociedade que vive mais e que tem cada vez menos pessoas para manter a aposentadoria de outros, ou seja, pessoas nativas, a consequência disso é que nós teremos problemas, né, justamente previdenciários. E está aí as reformas para tentar resolver todas essas coisas que tem que resolver realmente. Porém, nós, cada vez mais, com menos filhos, vamos construir. Isso eu não estou falando nada religioso, tá? Econômico, né, e político. Entende? Só que quando você também pensa isso a nível espiritual e a nível justamente religioso, o que está acontecendo com nós cristãos? Nós estamos dentro dessa realidade. Nós cada vez mais temos menos filhos. Cada vez mais tem menos pessoas sendo educadas nessa fé. Aos poucos vai se sumir as pessoas e você vai ver o mesmo processo que está acontecendo no país inteiro, acontecendo na igreja. O quê? Um envelhecimento da igreja. A tal ponto que esse envelhecimento vai acontecendo, as pessoas vão entrando nessa loucura, e aí o que a loucura faz? É que você trabalhando o dia inteiro, 8 horas por dia, mas aqui em São Paulo, mais 2 a 4 horas de trânsito, é óbvio que você não vai ter tempo para ir na igreja durante a semana.
Você vai só no final de semana, só no domingo. Cada vez mais você vai adquirir menos conteúdos de fé, vai se esvaziando, vai perdendo, e isso vai deixando de ser vivido e vai passando ainda menos para os filhos, que nós vamos dando a liberdade a eles de escolher. Então, cada vez essas escolhas vão se distanciando, porque eles têm mais coisas para se distrair. A consequência que nós temos, uma igreja que vai se envelhecendo. Pega aí países, por exemplo, como a Alemanha, uma igreja envelhecida, como França, como Bélgica, como tantos países que estão já nesse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento onde menos filhos, mais trabalho, né? Então, nesse desenvolvimento, vai acontecendo isso. Então, espiritualmente, nós vamos matando. E aí nós ouvimos em inúmeros lugares, né, as pessoas dizendo aonde algumas outras religiões entendem o quanto isso é importante, vão falar assim, olha, nós vamos chegar, né, traduzindo as palavras, nós vamos chegar a ser a principal religião do mundo pela barriga das nossas mulheres, porque os cristãos não têm filhos e nós cada vez mais temos filhos. A consequência é óbvia, é numérica, é matemática. A consequência a longo prazo é óbvio que vão se tornar a maior religião, vai se tornar o caminho da maioria, porque é o caminho de quem está justamente pensando que a herança também é transmitida de pais para filhos. Pensamos um pouquinho sobre essas loucuras, porque o nosso medo, a nossa escravidão, às vezes continua de uma outra forma, muito diferente daquela do passado, mas tem atrás disso alguns medos que são comuns. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.